O presidente Vitório Pífero encontrou uma brecha jurídica no Estatuto do Inter e pode colocar os conselheiros em xeque na próxima semana na reunião extraordinária do Conselho. Eu te conto sobre isso agora no Vozes do Gigante. Fala galera, tudo certo? Bom, essa questão do Vitório Pífero e da gestão 2015-2016 eu já tinha dito que daria muito o que falar ainda, né? E eu estava correto. O que acontece? O Vitório Pífero ele entrou com um pedido de recurso, não só ele, mas o Pedro Afatato também, com um pedido de recurso para anular o processo em que ele foi destituído do quadro social do clube por conta das questões lá 2015, 2016 e, enfim, todo um julgamento, toda uma questão abrangente na comissão de ética do clube, beleza? Então, nos dias 21 e 22, agora, na semana que vem, vai haver uma reunião online, né? Porque temos a pandemia, não podemos nos reunir e tudo mais. Vai ter uma reunião online para deferir ou indeferir este recurso de possibilidade de volta do Vitório Pífero e do Pedro Afatato para o quadro social do clube. O que acontece? Os conselheiros receberam agora, nesse final da semana, um documento, tá, do relator do processo, tá, que vai, no caso, dizer assim, é procedente, não é procedente este recurso, tá? Que é o conselheiro Felipe de Oliveira, o relator deste recurso, beleza? Antes de tudo, tem que dizer uma coisa, o Felipe de Oliveira é um dos advogados mais renomados de Porto Alegre, tá? Olha, ele é advogado, professor, doutor em direito, enfim, tá? O cara é fera. Tá? E o que acontece? Acontece que ele, analisando o recurso do Vitório, ele viu que o Vitório estava certo ele entendeu, melhor dizendo, né? E eu vou dizer por que depois a palavra viu não é tão apropriada. Ele entendeu que o Vitório estava certo, tanto o Vitório quanto o Afatato estavam certos na questão da prescrição da pena. Por quê? Porque eles cometeram, teoricamente, os atos em 2015, 2016, daí o Estatuto do Clube ele diz que tem 1 ano para que a comissão de ética atue. E isso seria, então, em 2017. Porém, ele foi julgado em 2018 e isso teria prescrito o caso, né, do julgamento e no caso da punição. Logo, essa brecha jurídica do Estatuto coloca os conselheiros em xeque. Porque os conselheiros eles vão ser convidados, vamos dizer assim, né, a votar. Você vota a favor ou vota contra o recurso. Das duas, uma. Pelo entendimento do relator, né, do Felipe de Oliveira, se os conselheiros votarem contra o recurso, eles estão indo também contra o estatuto. Se eles votarem a favor, eles estão dando a possibilidade do Vitório Pífero, que está sendo investigado pelo Ministério Público por gestão temerária em 2015-2016, de retornar ao quadro social e, teoricamente, dentro do âmbito do clube, como se nada tivesse acontecido. Porém, o Felipe de Oliveira deixa muito claro no documento de 13 páginas que foi enviado para os conselheiros de que há provas consistentes, né, de que não, no mínimo, não havia comprovações em 10 milhões de reais. Tá? São notas que eram pegas, o documento inclusive ele diz, são 140, tá? Digamos assim, 140 gastos não comprovados de forma correta, né? São que dá uma soma de 10 milhões de reais tirados da boca do caixa, né, pelo Pedro Afatato, que era inclusive o braço direito do Vitório, e até o próprio Felipe de Oliveira diz, né, o sucessor do Vitório depois, porque o Pedro Afatato que concorreu, né, ao cargo de presidente contra o próprio Marcelo Medeiros, que hoje está na gestão. Né? Então, ele diz que, claro, sim,
há esta brecha jurídica, mas não pode ser apagado, os fatos não podem ser apagados, né? Da questão do Ministério Público, da questão da gestão temerária e tudo mais. Existem outras visões, né? Existem outros entendimentos. Pessoas que eu conversei dentro do Conselho Deliberativo, também advogados, eles entendem que não pode ter prescrito, por quê? Porque só ficou se sabendo que houve gestão temerária lá por 2017, ali na relatório da Ernst Young, relatório do Ministério Público. Então, 2017 e 2018, fecha o ano. Ou seja, o argumento da prescrição para alguns tem um viés, né? Tem no caso, está certo, e o argumento da prescrição para outros, não está certo. O que eu acredito que vai acontecer, eu vou antecipar para vocês. Se eles votarem a favor do Vitória, né, seria um vexame para o Conselho Deliberativo do Inter, seria um vexame para o Conselho Deliberativo do Inter ter o presidente e o Pedro Afatato, no caso, de volta ao quadro social, uma vez que é sabido, né, que houve desvios, é sabido que existe uma investigação e um processo criminal, né, sendo movido contra os dois, e também ao Alexandre Limeira e ao Emídio Ferreira, né? Então, vale lembrar, o Emídio Ferreira e o Alexandre Limeira, eles não foram para a comissão de ética porque eles saíram do quadro social antes da comissão de ética ir lá e dizer, vocês vão responder. Então não tinha processo para fazer. Isso é outro erro que o Felipe de Oliveira, inclusive, aponta no relatório, esse que eu comentei de 13 páginas. Ele diz, olha, tá na hora da gente pegar e rever isso aí, porque essa questão do 1 ano da brecha jurídica, essa questão de poder sair do quadro social, da brecha jurídica, olha, a gente não sabe, também não diz na questão ali se ele, o cara vai sair do quadro social, mas quanto tempo ele pode voltar? Ele pode voltar daqui 1 ano, 2, 3, 4, entendeu? Então o Felipe também aponta nesse documento uma série de erros para que os próximos, que Deus queira que não existam, né? Questões de gestão temerária dentro do clube de novo, né? Não venham a ter esse argumento, né? Porque isso vai dar pano para manga, não só a partir agora dessa reunião aí que vai ter do Conselho Deliberativo, mas também na questão da esfera civil, né? Feito, gurizada, valeu? Tá curtindo o canal? Não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação, compartilha para o maior número de colorados para impulsionar o canal e fazer o canal crescer, beleza? Forte abraço aí, valeu, tchau, tchau!